Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal do livro Libertação. Esse é o estudo de número 23 e nós vamos iniciar o capítulo 18, intitulado Palavras de Benfeitor. Nos narra André Luiz. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em largo círculo. Era, efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior. Mas, para isso, tornava-se imperioso guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião qual aquela, punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. Notem que Gúbio esclarecia os trabalhadores ali presentes, demonstrando que para qualquer socorro espiritual é necessário que os integrantes da atividade estejam numa condição de superioridade moral, não se colocando acima dos outros, mas mantendo uma sintonia de trabalho preocupada apenas com a recuperação daqueles que estão sendo atendidos, principalmente pela conduta e pelo pensamento elevados, a fim de se evitar qualquer armadilha, qualquer erro, qualquer fracasso. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança, quando o nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo de fraternidade, rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, Mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa de extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra
e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado, descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Esse pedido é muito importante quando oramos a Cristo, que Ele nos auxilie a sermos mais humildes, a perdermos as características do orgulho e da vaidade, ainda que seja pela provação, pela expiação, pelo fogo que faz a gente obrigatoriamente refletir e mudar em relação aos nossos caprichos, à nossa vaidade e orgulho. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Por isso a importância do orar e vigiar, para as paixões não apagarem essa chama da fé e da mudança que a gente precisa trabalhar. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador, que nos faça dignos de Tua compaixão divina. Revela-nos Tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de Tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Não é a primeira e não será a última obra em que André Luiz narra o atendimento de Deus às nossas rogativas. Em todas as obras de André Luiz há essa resposta do divino, quando os espíritos superiores oram buscando a assessoria divina. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos circunstantes sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. É lógico, né? Imagina a qualidade espiritual dos fluidos ali, a sintonia e a vibração que reinava. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Olha só que interessante. Matilde, que é um espírito superior, vai materializar naquela reunião que ocorre no plano espiritual. Percebam como a matéria tem as suas nuances, né? Tem as suas características, mesmo no plano espiritual. Há espíritos que possuem o perispírito ainda mais sensível e depurado, a ponto de precisar materializar para aparecer em outras esferas também espirituais. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Que bonito, né? Matilde é um espírito de luz que nem todos os espíritos ali presentes estavam vendo ela é mais elevada, e ela quem estava responsável por toda aquela atividade de socorro que nós acompanhamos. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos,
de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Então, para quem não se recorda, Matilde pediu o auxílio da equipe de André Luiz, especificamente para Gúbio, a fim de resgatar Gregório. Ela é um espírito muito iluminado, por isso Gregório foi tocado em seu coração quando disseram o nome dela, né? E agora, antes da visita de Matilde a Gregório, para concretizar o resgate dele, ela quer conhecer a equipe que está trabalhando ali no socorro espiritual. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Tomei-lhe o lugar, sem detença, enquanto o sábio mentor se recolheu a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Então percebam, Gúbio está concentrado porque ele está fabricando, manipulando um fluido para que Matilde possa materializar-se ali. Então André Luiz ficou à frente dos trabalhos, enquanto Gúbio prepara o ambiente e fornece o material fluídico necessário para a materialização de Matilde. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Por isso que pensamento é vida, por isso que nós vimos nessa obra que o que pensamos, o que irradiamos, também é uma espécie de vida, ainda que não seja vida espiritual individualizada, tem movimento, tem cheiro, tem cor e aparenta ter uma vida. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Então, a materialização que existe no plano espiritual se assemelha à materialização que nós vemos aqui no plano físico. Vejam claramente que tratam-se de dimensões espirituais. A dimensão em que Matilde reside está acima da dimensão em que André Luiz trabalha. E ela precisa materializar-se porque o seu perispírito é mais depurado. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. Lembrem-se que ali no local tem vários espíritos sendo resgatados, então muitos deles inferiores se ajoelharam imediatamente quando viram Matilde, porque ela se assemelhava a um anjo que descia dos céus. A abnegada protetora endereçou à assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Notem o alerta de Matilde. Aqueles espíritos queriam reencarnar, mas ela alertava, não reencarnem pensando apenas no esquecimento, porque querem esquecer o sofrimento. Reencarnem aproveitando a oportunidade, porque senão essa reencarnação pode transformar-se em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Nós trabalhamos isso também no estudo de ontem do Livro dos Espíritos, em que vimos que a vontade do indivíduo vai determinar também a sua criação mental. Nós acompanhamos no último estudo dessa mesma obra que o espírito de um escritor
estava sendo perturbado e ele foi auxiliado por um antigo obsessor convertido, que hipnotizava para o mal, mas agora iria direcionar a energia que antes perturbava para equilibrar. Então, é imprescindível, como ensina Matilde, orientar o desejo na direção do bem. Todos nós temos essa tarefa. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu. Não julgueis, seja eu, excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Vejam que Matilde, apesar da sua elevação espiritual, ela traz ainda as informações de que passou por sofrimentos, passou por situações em que ela acabou falhando. Todos nós, mesmo nas nossas imperfeições, temos a possibilidade de nos elevarmos. Matilde é um espírito de luz, mas traz um passado também sombrio, é natural. O importante é se arrepender e seguir. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nossos irmãos espirituais são esses irmãos mais velhos, irmãos de luta, que querem despertar em nós os preceitos cristãos. Por isso a gente precisa sintonizar com eles para ouvir esses conselhos. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. Precisamos, por isso, trabalhar as sementes da divindade que já estão plantadas em nosso coração. Nós precisamos fazê-las desabrochar. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. É lógico, né? Adquirir virtudes leva tempo, é um exercício diário, como a gente sempre fala aqui. Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. Nós atraímos pelo pensamento, pela nossa vontade, pela nossa vibração, as forças compatíveis com que estamos expelindo, com que estamos sintonizando. A casa mental, portanto, se torna um domicílio onde a gente vai ter companhias de bons espíritos ou de espíritos trevosos, a depender da nossa escolha. A criatura, encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha, que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha, que corta os altos céus com as próprias asas. Nós respiramos por isso, nos raios de vida superior ou inferior, conforme os nossos passos. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Por isso, o exemplo vale muito mais do que qualquer palavra. Os espíritos, inclusive, veem ao nosso redor a nossa aura, a nossa emanação fluídica e energética. Não adianta fingir falando bonito, o que importa é o que o coração emana. De que vos valeria o retorno à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Então ela está indagando para aqueles que queriam reencarnar sem se preparar primeiro. Não adianta reencarnar sem o preparo, sem saber o que Deus espera de nós. Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa
e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco. Não adianta, por isso, voltar para o plano físico sem estudar primeiro o que a gente precisa, trabalhar e se esforçar. A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la. A gente já teve essa informação aqui em outros estudos, né? Pessoas que não têm mérito para reencarnar, para escolher uma reencarnação, eles podem ter a ajuda de outros espíritos que intercedam por eles. E isso é muito comum. Espíritos que têm mérito pedem para outros que não têm, a fim de que eles sejam auxiliados, no instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. Olha que bonita essa lição, né? A gente costuma dizer que aqui na Terra que o que vale mesmo são as amizades, né? E isso é uma realidade. Tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, o que vale são as amizades que nós cultivamos. Então, quando a gente não tem o mérito necessário, a gente pede ajuda aos nossos amigos para que eles possam interceder por nós, aqui na Terra também, para conseguir um emprego, por exemplo. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram por merecê-los, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Ela está dizendo assim, mesmo que a gente receba ajuda, tem muita gente que abusa desse auxílio, consegue um emprego e passa a trabalhar mal, e passa a enganar, e passa a fraudar ou cometer crimes. Então, a gente não deve utilizar o auxílio que recebemos e colocar no lixo, desperdiçando uma ajuda que a gente sequer merecia, mas um espírito de luz intercedeu por nós. Então, que a gente não seja esse, né? Que não valoriza a ajuda e acaba desperdiçando um auxílio que recebeu. Nós vamos agravar os débitos dessa forma. Tímidas, levianas ou inconsequentes aproveitam o estágio bendito na região da neblina, que é a região aqui da Terra, né? Nós temos aí na nota 27, região da neblina é sinônimo de esfera carnal. Então, de fato, aqueles que retornam para a região da neblina, a região aqui da Terra, podem muitas vezes, de forma inconsequente, não aproveitar esse estágio, repetindo as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda do tempo, que é patrimônio do Senhor. Nós já vimos aqui vários espíritos que retornam para o plano espiritual com essa sensação de tempo perdido, e a gente busca cultivar no coração de quem nos escuta para que não perca mais a chance e não perca mais tempo com bobagens na terra, trabalhando e servindo, estudando a vida espiritual e se preparando para o retorno. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos, que despendiam raios de intensa luz, e exclamou maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Então a intenção que reinava ali entre as pessoas socorridas era voltar à carne, reencarnar, para esquecer o que fizeram. Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Será que vocês estão preparados para esquecer? Será que têm conhecimento suficiente para deixar de enfrentar o que fizeram ou o que sofreram? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Porque não adianta reencarnar de forma rebelde, não aceitando as expiações causadas como consequência das próprias atitudes. O sofrimento revoltado não conta, nós já trabalhamos esse conceito aqui.
é preciso compreender a necessidade de retificação. Fortalecestes o ânimo, a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias. Quantos sofrem na terra, afligindo-se, alucinando, achando que mereciam coisa melhor, mas que, na verdade, estão revoltados com a necessidade de retificação? Quantos voltam e passam a reclamar das vidas que passaram a ter, das existências que passaram a enfrentar? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino, até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Olha só, isso aqui é muito importante. Nós estamos na Terra para anular a sintonia com os poderes das trevas. Anular em nós as zonas viciadas. O que trazemos como vício, como paixão, a gente tem que anular para que as trevas não sintonizem conosco nessas zonas viciadas que trazemos. A gente só consegue fazer isso sublimando a área, seja qual for. Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Ou seja, você quer pedir para si, mas você já ajudou o outro? Já intercedeu por alguém? Nem que seja por uma oração? Que boas obras já efetuastes, a fim de rogardes novos recursos do céu? Porque se você não tem mérito, é porque você não serviu, né? E agora você quer pedir ajuda do céu sem servir? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Muitos reencarnam sem ninguém. Com quem você está indo reencarnar para te ajudar? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico? Sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Ou seja, ela está cobrando eles. Vocês já se prepararam para voltar? Porque vocês vão ser bombardeados pela inveja, pelo ciúme, pela cólera de vocês mesmos, não é nem dos outros. Vocês mesmos vão ter esses sentimentos. Vocês estão preparados? Armazenaram no coração serenidade para não explodir em cólera quando estiver na terra? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ninguém se ilumina sem abrir o coração. Ninguém recebe o sol divino sem abrir as comportas do coração para receber essa luz. Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Não adianta pedir uma reencarnação sem trabalhar primeiro. Você precisa de mérito. Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade do mundo, no mundo, em vosso favor. Vejam que para a gente reencarnar, a gente precisa de amigo, para pedir, seja meu pai, seja minha mãe, aceite me receber para eu ter uma oportunidade nova. Para ter amigo, você precisa cultivar. Não vos iludais, diz Matilde. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem por agora a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Olha só! Só vive no determinismo divino os selvagens. Ou seja, eles são quase que animais, porque os animais que vivem sob a completa ação do determinismo, que é Deus guiando as suas existências. Os primitivos, os seres primitivos, os selvagens, são guiados por Deus, mas nós que já temos uma consciência de civilização, já temos uma certa maturidade, não tem mais determinismo não, é lei do mérito, é lei de causa e efeito.
É lei de sintonia. A gente precisa cultivar para depois colher. Não adianta achar que Deus vai pegar na nossa mãozinha como faz com os selvagens. A gente já passou dessa época. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Então ela está explicando que o homem primitivo reencarna quase que como os animais, quase que como os irracionais que ainda estão se preparando para individualizar-se como espírito. Então só o homem primitivo, só o recém-saído da animalidade que recebe esse auxílio direto de Deus na reencarnação. Todo o restante precisa de mérito. Como ela vai dizer, para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Olha que puxão de orelha interessante que ela está dando. Não pensem que a reencarnação é somente para esquecer o que fez, é para anestesiar a própria consciência. Reencarnação não é para isso. Nós que já passamos por muitas experiências, por muitos erros, não seremos tratados como os homens primitivos, como os espíritos recém-saídos da animalidade. Não nos iludamos. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo, iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Então, para ter direito a uma reencarnação bonitinha, ajustada, com amigos, é preciso primeiro trabalhar e servir, ajustar a própria consciência. Só depois que consegue uma oportunidade nova. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar. A feição do arbusto enfezado, que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Então nós não seremos tratados como o vegetal que nada faz, nem como o homem primitivo. Precisamos honrar os patrimônios celestiais. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Ela está explicando que reencarnar não é algo simples. Reencarnação, por mais humilde que seja, um cargo bem humilde que a pessoa vem, ela é um ato complexo, importante, não é levado de qualquer forma. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos. Olha só, o alerta dela é que a reencarnação não é somente um ato simples e, além disso, é perigoso, é arriscado você reencarnar sem preparo, porque você vai sozinho. Ainda que tenhamos a assistência dos bons espíritos, as escolhas são nossas, então é preciso se preparar. Sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Então é exceção os amigos espirituais nos acompanharem sabendo de todas as nossas necessidades. A maioria vem para resolver sozinho as suas problemáticas, com o auxílio de Deus, com o auxílio do mentor, mas sem essa companhia maior de muitas e muitas pessoas. Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o Calvário da Suprema Ressurreição. Olha que alerta de Matilde para todos nós. A gente que já está reencarnado há alguns anos precisa fazer essa reflexão.
Será que eu estou consciente? Será que eu escolhi o certo? Se eu escolhi o certo, é porque eu vim sozinho e aproveitei, não me deixei levar. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na alocução, com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz, e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. O Gúbio está doando fluido, né? Por isso que ele está pálido. Ele que está proporcionando a materialização de Matilde. Ela chegou perto dele, deu um carinho, afagou-o bondosa, com palavras de agradecimento, e em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Então ela quebrou o protocolo, né? Falou para os espíritos falarem ali. Disse para eles, conta aí o que vocês esperam, para não ficar aquela situação dela ser um espírito de luz que desceu e falou sozinha. Então ela quis ouvi-los também. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano. Nós já vimos vários casos em várias obras de pessoas que cometeram crimes, mas não foram punidas ou descobertas na terra. A consciência de culpa reinava no plano espiritual. Ele continuou: ludibriei quantos me cercavam, com a máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Olha que curioso. Esse assassino que não foi descoberto na terra queria desencarnar e ser cobrado, e ser atacado, porque ele sabia que era culpado. Então ele diz que para o criminoso culpado, que está com remorso, a cobrança que outros fazem é uma forma de socorrê-lo pelas humilhações que passa. Contudo, não encontrei senão o desprezo com o aviltamento de mim próprio. Então ele sentiu nojo de si mesmo, não precisou nenhum outro espírito acusar ele. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Olha o poder do perdão. As duas pessoas assassinadas por ele perdoaram e deixaram ele sozinho e foram embora. Seguiram com suas vidas, não viraram obsessores, perdoaram. E isso foi motivo de sofrimento também para ele. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência, e debalde procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Vejam o tribunal na própria consciência, não precisa de nenhum acusador. A própria consciência acusava ele, e ele não conseguia fugir. Abafando os soluços, rematou comoventemente: como iniciar o esforço de minha restauração? Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Vejam que a espiritualidade perdoa tranquilamente um criminoso, né? Uma pessoa que matou 2 pessoas, mas estava arrependido sinceramente, já foi recebido no plano espiritual. Matilde, contudo, respondeu, sem titubear: outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Então tem outros espíritos que também estão sofrendo o que você está passando. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Olha que bonito! Ele que é criminoso vai trabalhar para ajudar outros criminosos, para cultivar neles o arrependimento que ele já tem.
Vejam que todos podem trabalhar, até a pessoa que está no lodo, que está no erro, ela pode ajudar outros que também estão no erro, porque ele já se arrependeu, então ele pode dar a lição para outras pessoas do arrependimento. Todos têm alguma forma de ajudar. Sofrer-lhes-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Então, esse trabalho é humilhante. Ele vai ajudar outros criminosos que vão acusá-lo. Mas por que você está me ajudando? Você é criminoso também. E vai começar a tratar mal ele. Isso faz parte do processo regenerativo dele. Nós vimos isso no livro Irmão Jacó. Ele também sofreu isso, porque estava desenvolvendo a luz interior dele. É normal você, quando começa a ajudar, receber esses ataques. É para trabalhar a humildade. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitido a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Olha como Deus é bom. Ele deixa o criminoso trabalhar para colher bênçãos depois, bênçãos de paz e de luz. Mesmo sendo delituoso e imperfeito, ele pode servir, vai ser humilhado, vai sofrer ataques, mas vai se regenerar. Realizado esse serviço nobilitante, retomarás então mais tarde o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravaste na mente interessada em renovar-se. Então, só depois dessa atividade é que ele vai poder reencarnar, porque vai estar preparado para isso. Reencontrarás daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários, prostrando-os a golpe mortal. Visitar-te-á com frequência o coração. Olha como ela é elevada. Ela sabe que esse espírito, depois de trabalhar no bem, depois de servir, depois de ser humilhado e receber a oportunidade reencarnatória, ele vai ter tentações de querer matar os outros, de querer responder em cólera. Mas aí ele vai ter que se recordar das lições que teve antes de reencarnar para não cair no mesmo erro. Ele vai receber com frequência a visita da cólera. Se souberes, porém, e sobretudo se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado o aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão. A gente sabe que essa situação é mais difícil de acontecer, né? A grande maioria vem preparado para isso, mas erra, cai. Um criminoso, portanto, volta a cometer crimes. Isso acontece, é natural. Mas aquele que consegue vencer, ele sublima. E aí ele vai aproveitar a oportunidade reencarnatória, vai voltar como alguém vitorioso, ao invés de alguém que faliu. Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recorreu-lhe ao conselho, exclamando humilhada: Grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Mais um espírito que não foi punido na terra. No caso dessa senhora, ela abusou dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci, e filhos que afastei deliberadamente de meu convívio para gozar à saciedade os prazeres que a mocidade me oferecia. Então ela foi alguém que abandonou a família para gozar os interesses da carne. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi. Então ela traiu o esposo, abandonou os filhos, mas não foi descoberta. Mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Olha o tribunal da consciência de novo, não precisa de ninguém acusar. A consciência acusa e o espírito sofre. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Vamos ver o que Matilde vai orientar ela a fazer
para ela conseguir ter mérito para reencarnar. Milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima, sob o guante cruel das paixões a que se algemaram em vigilantes. Então ela volta a falar de espíritos que sofrem mais do que essa senhora. Certamente vai dizer, vai lá ajudar eles. Você que já reconheceu que traiu e errou. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade. Com esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Então sempre tem alguém pior do que nós. Ela vai ajudar espíritos que estão na lama, no lodo do vício. Plantarás na mente deles novos princípios, novas luzes, consolando-os, transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Vejam que ela repete, para reencarnar precisa ter direito a isso, direito de regresso. Para voltar à Terra precisa ter mérito, precisa servir, trabalhar lá no plano espiritual, para depois ter o direito de reencarnar. Ela teria que levantar quem estava no lodo do vício. Reconduzida então à abençoada escola terrestre, receberás talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter. Olha só, mesmo tendo errado, ela não vai voltar feia, não vai voltar deformada porque abusou. Ela vai voltar bonita de novo, para ver se vence, para ver se não cai. Por isso que é tão difícil reencarnar. A gente vem em situações que vai nos colocar à prova, para retemperar o caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Por isso que muitos falham, não conseguem e caem nos mesmos erros. Mas para quem consegue manter a fidelidade, volta como vitorioso. Esta é a lei, minha filha. Para que nos reergamos com segurança depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações porvindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. Então não adianta querer reencarnar para esquecer o que fez. Não é assim que funciona. Você reencarna com um propósito, com uma missão, com um preparo prévio e precisa ter mérito para isso. Não se utilize da reencarnação para esquecer somente. Você precisa trabalhar e depois vai enfrentar o necessário para sublimar. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, espraiou o olhar na assembleia que a ouvia, expectante, e concluiu: e que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. Ou seja, não pensem vocês que vocês vão acessar o céu apenas porque morreram. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. Ninguém acessa o paraíso, o reino de Deus, ao acaso. Eu estou passando aqui na frente, deixa eu entrar aqui no paraíso. Não é assim que funciona. O reino de Deus é para quem tem mérito, é lei de esforço, de trabalho individual. Ninguém entra por acaso no reino de Deus, no reino da divina luz. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Nenhum espírito consciente quer habitar um mundo celeste sem mérito. Ele quer trabalhar, ele quer servir, ele quer ter mérito, senão não tem o sabor da recompensa que só o esforço e o tempo proporcionam. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. E aí essa frase é para nós. Se a gente quer colher felicidade no plano espiritual, começa a sementeira agora para colher felicidade. Nesse momento, entregou-se Matilde à maior parada, e enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax
iluminado, nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessíveis de maravilhosa luz. E assim encerramos mais um estudo, refletindo sobre tudo o que colhemos sobre a importância da reencarnação, sobre a importância do serviço, de como a espiritualidade nos auxilia, mas precisamos nós estar sintonizados com esses espíritos, trabalhar e servir para receber a bênção da reencarnação e aproveitar o período que estamos na Terra para sublimar sentimentos, para adquirir virtudes, para vencer paixões e não cair nos mesmos erros do passado. Saibamos ouvir os alertas de Matilde para cultivarmos o bem e colhermos felicidade no futuro, ouvindo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo para não mais errar, trilhando o caminho de acerto, de elevação moral, de caridade, de serviço no bem. Que possamos então refletir sobre tudo o que lemos hoje, aprendemos com Matilde, com Gúbio, com André Luiz, para que estejamos sintonizados com o nosso Mestre e a cada dia possamos trilhar esse caminho de aproximação com o divino, para termos mérito no futuro de adentrar o reino de Deus. Agradeço a todos que nos acompanham e peço especificamente por aqueles que mais necessitam ouvir a palavra, para que despertem o quanto antes, para que sejam convencidos e arrastados pelo exemplo dos verdadeiros cristãos. Estejamos em sintonia com nosso Senhor Jesus, para que esses irmãos recebam a nossa vibração de luz e de paz, colhendo bênçãos também pelo esforço individual de enfrentamento das expiações, das paixões inferiores, da busca incessante do amor de Deus por meio da caridade e do bem. Que essa energia possa alcançar nossos familiares, aqueles que estão em nossos pensamentos, os irmãos que precisam ouvir e aprender o verdadeiro caminho que leva ao nosso Pai, e que nós estejamos em sintonia com os mentores espirituais para ouvir os seus conselhos, o direcionamento de nossas existências, o caminho que eles apontam, para que a gente vença as nossas paixões e consiga também vencer as más tendências e assim trilhar um caminho de redenção espiritual. A cada dia nós podemos cultivar esse sentimento, trabalhando para vencer as nossas inclinações infelizes e assim caminhar lado a lado com esses irmãos tão amados e queridos que nos patrocinaram a existência, a reencarnação e velam por nós para que continuemos no caminho digno e correto de acerto. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que o Teu amor envolva toda a terra, auxiliando no momento de transição pelo envio de emissários que vão renovar o pensamento e a atitude da humanidade inteira. Que nós possamos participar dessa mudança, também dando o exemplo aos nossos familiares, colegas de trabalho e pessoas que convivemos, para que enxerguem em nós verdadeiros cristãos e possam também ser convencidos. Graças damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.